Capítulo 24. Quem pode ter dúvida sobre o que aconteceu depois? Quando dois jovens põem na cabeça que vão casar-se, têm certeza de que, pela perseverança, vão conseguir o que querem, mesmo que sejam muito pobres ou muito imprudentes, ou ainda, que seja muito improvável, ser cada qual necessário à completa felicidade do outro. Talvez esta não seja uma boa moral para ser tirada como conclusão, mas acho que é verdade. E se casais desse tipo são bem-sucedidos, como um capitão Wentworth e uma Anne Elliot, com a vantagem da maturidade de espírito, da consciência, do que é certo e donos de uma fortuna independente, não conseguiriam vencer toda oposição? Na verdade, poderiam vencer obstáculos muito mais temíveis do que aqueles com que se depararam, pois tiveram poucos motivos de preocupação, além da falta de simpatia e de cordialidade. Sir Walter não fez nenhuma objeção e Elizabeth não foi além de mostrar-se fria e indiferente. O capitão Wentworth, com 25.000 libras e tão bem sucedido na profissão quanto o mérito e o trabalho podiam garantir-lhe, já não era um João ninguém. Agora todos o julgavam digno de pedir em casamento a filha de um baronete ridículo e perdulário, que não tivera princípios ou bom senso para se manter na situação em que a providência o colocara, e que agora podia dar à filha apenas uma pequena parte do dote de 10.000 libras que mais tarde deveria ser seu. Sir Walter, de fato, ainda que não tivesse nenhuma afeição por Anne, nem visse naquilo nenhuma gratificação para sua vaidade que o tornasse realmente feliz com a ocasião, estava muito longe de achar que se tratava de um mau partido para ela. Ao contrário, quando conheceu melhor o capitão Wentworth, e depois de vê-lo várias vezes à luz do dia e de examiná-lo bem, ficou muito impressionado com seu fascínio pessoal e sentiu que sua aparência superior talvez pudesse compensar com certa justiça a superioridade de condição social de Anne. E tudo isso, somado ao seu nome altissonante, permitiu, enfim, que Sir Walter preparasse a pena com muita satisfação para inscrever o casamento no livro de honra. A única de todos eles, cuja hostilidade podia provocar sérias angústias, era Lady Russell. Anne sabia que Lady Russell devia estar sofrendo bastante por saber a verdade sobre o Sr. Elliot e ter de abrir mão dele, além de se esforçar para conhecer realmente o capitão Wentworth e fazer-lhe justiça. Isso, porém, era o que Lady Russell tinha de fazer agora. Devia aprender a perceber que se enganara quanto aos dois, que fora injustamente influenciada pelas aparências em ambos os casos, que porque os modos do capitão Wentworth não se adequavam às suas próprias ideias, precipitara-se em suspeitar que tais modos indicassem um caráter de perigosa impetuosidade, e que, porque as maneiras do Sr. Elliot lhe haviam agradado pela propriedade e pelas correções, pela polidez e pela delicadeza, precipitara-se em considerá-las como o resultado certo das mais corretas opiniões
e do espírito mais equilibrado. Lady Russell não podia fazer menos do que admitir que estivera completamente e totalmente errada e abraçar o novo conjunto de opiniões e de esperanças. Há pessoas que têm uma rapidez de percepção, uma clareza de discernimento dos caracteres e uma natural perspicácia em suma, que nos outros nenhuma experiência pode igualar. E Lady Russell fora menos dotada quanto a essa parte da inteligência do que sua jovem amiga. Era, porém, uma mulher muito boa, e se seu segundo objeto era ser sensata e perspicaz, o primeiro era ver Anne feliz. Amava mais Anne do que suas próprias qualidades. E quando passou o embaraço inicial, não teve dificuldades para se apegar como uma mãe ao homem que constituía a felicidade de sua outra filha. De toda a família, Mary era provavelmente a mais imediatamente satisfeita com a situação. Ter uma irmã casada aumentava o seu prestígio e podia gabar-se de ter sido importantíssima para aquele casamento. Ao receber Anne em sua casa durante o outono, e como a sua própria irmã devia estar acima das irmãs do marido, era muito agradável ver que o capitão Wentworth era um homem mais rico do que o capitão Benwick ou Charles Hayter. Algo talvez a tenha feito sofrer. Quando retomaram o contato, ao ver que Anne recuperara os direitos de irmã mais velha e tomara posse de uma linda landaunete, mas tinha pela frente um futuro promissor, de muita consolação. Anne não herdaria Uppercross Hall, nem propriedades fundiárias, nem a chefia da família, e se pudesse impedir que o capitão Wentworth fosse criado baronete, Mary não gostaria de trocar de lugar com Anne. Seria bom para a irmã mais velha se ela também estivesse satisfeita com sua situação, pois não era provável que esta sofresse alguma modificação. Logo teve o desprazer de ver o Sr. Elliot retirar-se de cena, e desde então não se apresentara ninguém de situação adequada para despertar sequer as esperanças infundadas que com ele naufragaram. A notícia do noivado de sua prima Anne pegou o Sr. Elliot completamente de surpresa. Fez ruir seu melhor plano de felicidade doméstica, suas mais caras esperanças de conservar Sir Walter solteiro pela vigilância que a condição de genro lhe permitiria exercer. Embora derrotado e decepcionado, ainda podia fazer algo para seu próprio interesse e prazer. Logo partiu de Bath, e pelo fato de a senhora Clay também ter deixado a cidade em seguida, e de logo ter corrido a notícia de que se estabelecera em Londres sob sua proteção, ficou evidente que ele jogara um jogo duplo e que estava muito determinado a não ser passado para trás por pelo menos uma mulher esperta. Os sentimentos da senhora Clay levaram a melhor sobre os seus interesses, e ela sacrificou, por amor do jovem, a possibilidade de dar sequência aos seus planos de conquistar Sir Walter. Tinha ela qualidades, contudo, assim como sentimentos, e hoje é duvidoso quem finalmente levará a melhor, se a esperteza dela ou a dele. Se depois de impedi-la de ser a esposa de Sir Walter, ele por fim
não será induzido pela lisonja e pelo carinho a fazer dela a esposa de Sir William. Não há dúvida de que Sir Walter e Elizabeth ficaram chocados e aborrecidos com a perda da companheira e com a descoberta de terem sido enganados por ela. Tinham, é claro, suas ilustres primas como consolo, mas durante muito tempo tiveram de conviver com o sentimento de que bajular e seguir alguém sem ser bajulado e seguido, por sua vez, é um estado de medíocre satisfação. Anne, satisfeita desde logo com a intenção mostrada por Lady Russell de se aproximar do capitão Wentworth como devia, não teve outros obstáculos à felicidade de suas perspectivas, além das que originavam na consciência de não ter parentes a apresentar ao marido que pudessem ser apreciados por um homem de bom senso. Nisso ela sentiu agudamente a própria inferioridade. A desproporção financeira entre eles não era nada. Não lhe provocou sequer um momento de amargor, mas não ter uma família para recebê-lo e estimá-lo devidamente, nenhuma respeitabilidade, harmonia, boa vontade a oferecer em troca da estima e das prontas boas-vindas que recebeu dos cunhados e das cunhadas, era uma fonte de viva dor na medida da sensibilidade de sua mente sob circunstâncias. Fora isso, de extrema felicidade. Só tinha duas amigas no mundo a adicionar à lista dele, Lady Russell e a senhora Smith. Com estas, porém, ele se mostrou muito disposto a ter um bom relacionamento. Por Lady Russell, apesar de todos os seus antigos pecados, sentiu ele agora uma afeição sincera, embora não fosse obrigado a dizer que julgava que ela tivera razão em separá-los na época. Ele estava disposto a dizer quase tudo o mais em seu favor. E quanto à senhora Smith, ela dispunha de variados direitos que lhe permitiram conquistar rápida e permanentemente a estima do capitão. Os bons serviços recentemente prestados a Anne já eram suficientes por si sós, e o casamento, em vez de tirar-lhe uma amiga, garantiu-lhe 2 amigos. Foi a primeira visita que eles receberam depois de se estabelecerem, e o capitão Wentworth, ao encaminhá-la para a recuperação das propriedades do marido nas Índias Ocidentais, ao escrever por ela, agir por ela e auxiliá-la em todas as pequenas dificuldades do caso, com a atividade e o zelo de um homem destemido e de um amigo dedicado, quitou completamente a dívida pelos serviços que ela prestara ou até tivera a intenção de prestar à sua esposa. A alegria de viver da senhora Smith não foi prejudicada por esse aumento de rendas, por certa melhora na saúde e pelo fato de ganhar tais amigos com quem podia estar frequentemente, pois a boa disposição e a alegria espiritual jamais lhe faltaram. E enquanto dispunha desses bens essenciais, ela poderia ter desafiado até mesmo a chegada de uma prosperidade mundana ainda maior. Podia ser riquíssima e perfeitamente saudável, e ainda ser feliz. O motor de sua felicidade estava na sua exuberância espiritual,
como o da amiga, estava no calor do coração. Anne era a ternura encarnada e encontrou a plena compensação por ela no amor do capitão Wentworth. A profissão dele era a única coisa que poderia fazer que seus amigos desejassem que tal ternura fosse menor. O temor de uma futura guerra era tudo que podia embaçar a radiosa felicidade de Anne. Tinha orgulho de ser esposa de um marinheiro, mas teve de pagar, com súbitos alarmes, o preço de pertencer à profissão que, se possível, se distingue mais pelas virtudes domésticas do que por sua importância nacional.